Então, pensa comigo. 1 milímetro de erro no aperto de um parafuso, tipo daquela mesa de centro da sua sala, o que acontece? Resulta no máximo num pé bambo que balança sua xícara de café, né? No pior cenário você derrama um pouquinho de café no tapete. Exato. Mas 1 milímetro de erro no procedimento que a gente vai analisar hoje resulta literalmente na destruição instantânea do coração de uma máquina super complexa. Tipo, implodindo de dentro para fora numa sinfonia de metal retorcido. Uma imagem bem gráfica, mas absolutamente precisa. Pois é, eu tô chocada com o nível de detalhe disso, porque o nosso foco neste mergulho de hoje é justamente a anatomia de um documento técnico altamente estruturado. Para quem está nos ouvindo, nós temos em mãos um PDF de apenas 8 páginas e ele é rigorosamente dividido em 10 blocos sequenciais, desenhado para orientar um procedimento mecânico que é, ao mesmo tempo, brutal e muito delicado, que é a manutenção de correias e o sincronismo de motores. Sim, é uma operação fascinante. A nossa missão aqui, a missão desta nossa análise profunda, é entender como e por que uma operação de engenharia exige esse nível absoluto de coreografia e documentação passo a passo. Ok, vamos destrinchar isso, porque manuais técnicos muitas vezes parecem secos, mas eles são mapas para evitar desastres. Com certeza. E o que é fascinante aqui é que um documento de 8 páginas, contendo uma divisão metodológica tão estrita, não surge por acaso, sabe? É um exercício contínuo de precisão cirúrgica e, acima de tudo, contenção de danos. É como a partitura de uma orquestra de metal e óleo, né? Exatamente. O que a gente tem aqui não é apenas um mapa de ações físicas ou, sei lá, um guia de montagem daquela mesa de centro. É um tratado exaustivo sobre a gestão de riscos. Ele serve para eliminar variáveis invisíveis, conduzindo quem opera a máquina desde uma preparação teórica, que é muito baseada em limites de materiais, até a rotação final das engrenagens. Tá, então vamos entrar nessa fundação estrutural primeiro, passando da introdução para o miolo da coisa. Porque logo nos primeiros segmentos do documento, ali do bloco 1 ao 4, que cobrem a introdução técnica, as tabelas de torques, as precauções e o ferramental, fica muito evidente uma tentativa, assim, quase obsessiva de anular a intuição humana. A intuição humana não tem lugar aqui. Né? E a nossa cultura geralmente celebra o improviso, o famoso jeitinho, aquele mecânico ou engenheiro que consegue resolver o problema só, tipo, sentindo a máquina. O ouvido treinado. Isso. Mas esse documento diz o exato oposto. Ele estabelece, por exemplo, um período de troca obrigatório muito antes de qualquer sinal visível de desgaste aparecer, lá no bloco 1, e no bloco 4 lista matrizes de ferramentas codificadas, ferramentas super específicas. Porque, assim, a intuição é o maior inimigo de um sistema de tolerância zero. O período de troca que eles estabelecem logo na introdução se baseia numa fadiga estrutural que é invisível a olho nu. Ah, então não dá para ver o problema chegando. Não de jeito nenhum. Os materiais, sejam polímeros, as tramas de Kevlar que ficam dentro das correias ou até as ligas metálicas, tudo isso sofre degradação por ciclos de calor e tensão contínua. Operar com base na intuição significa esperar que um sintoma se manifeste. E aí já é tarde demais? Exatamente. Na engenharia de sincronismo, quando o sintoma se manifesta, a catástrofe já ocorreu, o motor já quebrou. Então, o procedimento impõe a ação numa janela de segurança estatística, tipo muito antes do colapso molecular do componente. Nossa, colapso molecular? Isso soa muito sério. Isso nos leva diretamente para a matriz de torques e aquelas restrições de ferramentas, que ocupam uma parte substancial do início do manual, nos blocos 2 e 4. Eu gosto de pensar que a tabela de torques e os códigos das ferramentas funcionam como a receita super rigorosa de um chefe confeiteiro, sabe? Essa é uma ótima analogia. Né? Porque, tipo, 1 grama mais de força e a peça quebra. Uma ferramenta genérica e o parafuso espana. Assumindo que quem tá com a mão na graxa já sabe o que é torque, o fascinante aqui é a rigidez imposta. Não há espaço para aquele aperto por memória muscular, tipo, já apertei isso 1000 vezes. O famoso até dar um estalo. Isso não existe.
E a sua analogia do chefe é perfeita, porque a engenharia moderna utiliza blocos de motor em ligas de alumínio e parafusos de fixação que sofrem deformação elástica proposital. Pera, os parafusos esticam. Sim, são os chamados parafusos de torque elástico. Se a ferramenta genérica for usada em vez daquela codificada no manual, ou se a força exceder o limite elástico desse parafuso, a rosca no bloco matriz é arrancada. E aí o prejuízo é gigantesco. Caramba. E o manual te dá todas essas restrições logo de cara? Sim, os blocos de 1 a 4 servem justamente para eliminar a variável humana do processo. O manual retira o peso da tomada de decisão dos ombros do operador. Ao fornecer a tabela de torques completa e as notas e precauções do bloco 3, o documento cria um ambiente que é, assim, blindado. A física dita as regras do jogo. Exato. A física e a ciência dos materiais passam a ditar as regras. A mente humana é suscetível ao cansaço, à distração ou a simples variações na percepção de força. Uma ferramenta codificada específica garante que o encaixe no componente seja perfeito, distribuindo a carga de forma simétrica. O objetivo dessa fase teórica toda é forçar o respeito irrestrito aos limites do material antes que qualquer peça seja efetivamente tocada pelo mecânico. Entendi. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, na minha opinião. Porque o manual gasta quase metade de suas páginas blindando o ambiente contra o erro humano, para só então autorizar a intervenção física de fato. A gente passa do planejamento para a desconstrução. O coração da operação. Isso. E essa desconstrução começa lá no bloco 5, com o posicionamento e o sincronismo absoluto, seguido pelo bloco 6, que é a desmontagem passo a passo. É impossível não pensar num relógio suíço com aquele fundo transparente, sabe? Onde cada engrenagem depende milimetricamente da outra. Uma dança mecânica perfeita. Mas num motor de combustão interna, as apostas são incrivelmente mais violentas e muito mais rápidas, né? Muito mais. E a violência do processo é exatamente o que exige essa coreografia do bloco 5. O sincronismo é a linguagem que impede as partes internas do motor de ocuparem o mesmo espaço simultaneamente. E como assim o mesmo espaço? E motores de interferência, que aliás representam a esmagadora maioria do design moderno por causa da busca por eficiência e alta compressão, as válvulas descem para dentro da câmara de combustão exatamente no mesmo território geográfico que o pistão vai ocupar, tipo frações de segundo depois. Nossa! E eles compartilham esse espaço a milhares de rotações por minuto. Eu fico tensa só de imaginar. É assustador. Em um funcionamento perfeito, a válvula se recolhe milissegundos antes de o pistão atingir o ponto morto superior. É uma dança milimétrica, como você falou. Se o sincronismo se perde por qualquer motivo, a coreografia falha. E aí? A válvula permanece aberta enquanto o pistão sobe com a força de uma detonação explosiva. O resultado físico é catastrófico. O choque físico entorta válvulas, empena as bielas, estilhaça os pistões e destrói o cabeçote inteiro. Basicamente, o motor se canibaliza. O motor se engole por dentro. O que explica, claro, aquela obsessão do manual com o bloco 6, a desmontagem passo a passo. Isso levanta uma questão importante, porque a desmontagem não é apenas retirar as peças velhas para liberar espaço. O ato de desmontar, dentro dessa lógica toda, é um mecanismo de preservação da memória espacial da máquina. Memória espacial. Gostei desse termo. Sim, porque se os componentes forem removidos de forma aleatória, aquela relação posicional que garante que as peças não colidam é apagada. Tipo, você perde a referência. Congelar o sistema no tempo exige travar engrenagens vitais com aquelas ferramentas codificadas que a gente mencionou antes. As do bloco 4. Exato. Isso garante que o motor lembre da própria anatomia enquanto o peito dele está aberto ali na bancada. Sim, é o congelamento do estado de perfeição. O passo a passo da desmontagem mapeia a desconstrução para que a entropia, a desordem, não tome conta do sistema. Por exemplo, retirar a correia antiga sem travar os eixos adequadamente permite que a tensão residual das molas de válvula gire os comandos abruptamente. O próprio motor se move sozinho por causa da mola. Exatamente.
Ao documentar cada etapa da retirada, o manual isola as forças físicas que estão armazenadas dentro do motor, dissipando a energia de forma muito controlada. Mantém-se o ecossistema estático. Então, passamos desse planejamento teórico rigoroso para uma desconstrução super contida, meio que segurando a respiração para não corromper essa memória do motor. E chegamos à fase que deveria ser o alívio para o mecânico, a reconstrução, os blocos de 7 a 10. O manual avança para a instalação da correia, o tensionamento, uma verificação final e, finalmente, o mapeamento da rota das correias de acessórios. A peça nova volta para o lugar e a vida volta ao sistema. Mas o renascimento do mecanismo traz seus próprios riscos, viu? Instalar não é o inverso simples de desmontar. Não. Não mesmo. A fase de instalação da correia, do bloco 7, e o tensionamento, no bloco 8, é onde a física dinâmica substitui a física estática daquele travamento. O novo componente precisa ser integrado ao sistema não apenas no lugar certinho, mas com a resistência exata para suportar as variações de temperatura e de carga quando o motor ligar. Certo, e é justamente nessa transição para a física dinâmica que o documento apresenta uma aparente contradição para mim. Ou talvez uma redundância extrema, eu diria. Ah, você está falando do bloco 9? Sim, a bendita verificação final. Mas espere, pensa comigo. Se nós já fizemos tudo perfeitamente com os torques lá no bloco 2, nós garantimos o sincronismo no bloco 5, nós instalamos e tensionamos nos blocos 7 e 8, com todos os parâmetros científicos respeitados e validados por aquelas ferramentas codificadas. Esse bloco 9 de verificação final não soa como um exagero metódico. Parece, né? Pois é. A matemática já não provou que o sistema está perfeito. Qual é a lógica técnica de duvidar do próprio processo nesse estágio e realizar uma auditoria do próprio trabalho? É uma ótima pergunta. Se conectarmos isso ao quadro geral, a matemática teórica é sim perfeita. Mas a física aplicada em sistemas interconectados possui nuances que são meio invisíveis. A necessidade da verificação final não é uma desconfiança da matemática, mas sim o reconhecimento prático do efeito que a introdução de uma nova força tem sobre um sistema estático. Como assim? Pode me dar um exemplo mais do dia a dia? Claro. Pense em afinar um piano de cauda. Quando a tensão de uma corda específica é ajustada lá pelo afinador, essa nova força traciona o quadro metálico e a tábua de harmonia inteira, de forma microscópica, é claro. Ah, entendi. Essa leve deformação da estrutura inteira pode de fato desafinar a corda vizinha que tinha acabado de ser perfeitamente ajustada. Nossa, faz todo sentido. O próprio ato de aplicar tensão em um ponto altera a geometria do conjunto inteiro. Exatamente. Na mecânica de sincronismo, o tensionamento da correia aplica uma força lateral formidável sobre as polias. Essa ação de esticar o material flexível pode gerar uma rotação microscópica nos eixos de comando ou lá no virabrequim, puxando eles contra as próprias ferramentas de travamento. Mesmo eles estando travados. Mesmo travados, o ato de ajustar o sistema inevitavelmente corrompe em alguma fração de grau aquele posicionamento original milimétrico. A verificação final do bloco 9, que frequentemente envolve o mecânico dar giros completos e manuais no motor com uma chave e realinhar todas as marcações do zero, Basicamente testando o sistema na mão. isso, ela prova que após a distribuição real da nova tensão por todas as engrenagens, o sincronismo se manteve intacto. É a prova de fogo. É a ciência exigindo uma auditoria empírica após o evento, né? Assumir que o planejamento garante a execução é ignorar que a força afeta o ambiente. Com certeza. A máquina só é considerada segura quando, após ser submetida a esse movimento completo e ao estresse da nova tensão, as marcações teóricas voltam a concordar perfeitamente com a realidade física. Só depois desse ritual super rigoroso de comprovação é que o documento permite a conclusão da montagem com o 10º e último bloco, que é a rota das correias de acessórios. Que é basicamente o fechamento do ecossistema externo do motor, os alternadores, os compressores de ar-condicionado, as bombas hidráulicas. São aqueles sistemas vitais para o carro, mas que dependem da energia rotacional que é gerada ali internamente. É a costura final. Isso. Reconstruir essa teia de componentes externos é o passo que converte o motor, que acabou de ser recém-sincronizado e auditado, novamente em um órgão vital integrado ao veículo como um todo, pronto para rodar. Então, o que tudo isso significa no final das contas para quem está nos ouvindo?
Nós entramos neste documento de 8 páginas esperando instruções de montagem meio operacionais, burocráticas. E essa jornada toda revelou uma arquitetura de defesa que é meticulosa. O manual não dita apenas ações físicas. Ele mapeia as armadilhas da complacência humana e as inevitabilidades da física. Um escudo contra o caos mecânico de fato. Totalmente. Desde o reconhecimento da fadiga dos materiais lá no período de troca, até a eliminação da intuição com toques precisos, passando pela preservação da memória espacial durante a desmontagem, até o grande ápice, que é o ditar a própria intervenção, porque o ato de apertar altera a realidade do sistema. E a engenharia contida neste procedimento, para quem acompanha a gente, expõe a essência do domínio sobre qualquer sistema de alta complexidade. Não importa se o campo de atuação é o coração de metal de um veículo, a arquitetura de uma rede de servidores globais de TI ou, sei lá, os sistemas críticos da aviação. A lógica subjacente ali permanece inviolável. As regras são as mesmas. Sim, o respeito inegociável às fundações e aos limites estruturais deve preceder qualquer intervenção humana. A contenção do estado das coisas garante que as nossas intervenções não gerem o caos e, crucialmente, o reconhecimento de que interagir com o sistema o transforma, tornando aquela verificação final não um mero protocolo chato, mas a única medida verdadeira de sucesso. É a aceitação humilde de que a nossa própria intervenção gera ramificações imprevisíveis, não importando quão metódicos a gente acha que seja. E, bom, isso nos deixa com uma reflexão profunda sobre o tal efeito do observador aplicado aos nossos próprios sistemas, seja no nosso trabalho ou na nossa vida cotidiana. Interessante. Como assim? Pensa bem, o documento mecânico entende que a verdade do alinhamento só existe após a tensão ser aplicada e o sistema ser rodado manualmente. O ajuste inicial nunca é a verdade final. Quantas vezes nós implementamos mudanças enormes em nossas rotinas corporativas, em nossos planejamentos financeiros da família ou até nas engrenagens das nossas relações pessoais? A gente aplica a tensão inicial. A gente aplica a tensão inicial, assume que a matemática emocional fará o resto e falhamos catastroficamente em dar os giros completos para verificar se o nosso próprio ato de ajustar não desafinou silenciosamente o resto do sistema. Fica esse pensamento no ar para nossa audiência. A certeza absoluta sem a verificação dinâmica é apenas o prelúdio do colapso. Até o nosso próximo mergulho nos dados.